Bom, pessoal, voltando aqui à nossa aula, agora vamos falar um pouco sobre a função print, né? Como você já deve ter percebido, a função print ela serve para exibir resultados na tela, né? Quando a gente tem alguma operação, quando a gente quer escrever alguma coisa, entendeu? Quer que essa informação seja exibida para o usuário, então a gente usa a função print. Só que a função print ela tem alguns argumentos, algumas coisas que a gente pode estar utilizando para melhorar, né, essa saída de informação, né? Então a gente vai estar vendo aqui nessa aula mais sobre a função print. Eu até já utilizei aqui algumas coisas, mas agora a gente vai estar aprofundando um pouquinho a mais nisso aí. Então vamos lá, vamos abrir aqui um novo título, né? Se não me engano, estou no título de nível 2, então tá. Então vamos lá, vamos colocar aqui função print, né? Como eu disse, né? Basicamente a função print serve para exibir dados na tela. E praticamente a sintaxe, né, dela é o seguinte: é o comando print, abre e fecha parêntese, né, e o objeto, né, esse objeto ele pode ser uma variável ou texto e em alguns casos algum argumento, né. Esse argumento aqui é alguma função interna que você pode também estar utilizando, né? Só para a gente definir um pouco melhor, né? Como eu disse, esse objeto aqui ele pode ser um texto ou variável, né? Como os dois, né? Como a gente fez aqui, ó. A gente aqui colocou um texto e uma operação, na verdade, né? Que essa operação que ela não chegou a alocar nada, mas esse argumento final ali serviu mais ou menos para isso, né? E aqui, nesse caso desse print, ele recebeu uma variável, né? Quando a gente fez essa expressão aqui, essa expressão resultou num valor, e esse valor foi armazenado numa variável e a gente exibiu o valor que foi armazenado nessa variável. Então esse objeto que está alocado aqui, ele pode ser tanto um texto quanto uma variável, né? Em caso de texto, né, você tem que utilizar aspas simples ou aspas duplas, tá? Quando for texto, você tem que utilizar, tem que ser escrito aqui dentro, igual foi feito aqui em cima. Se for, ele pode ser definido entre aspas simples ou aspas duplas. Já a variável, né, você pode só colocar o nome da variável que vai exibir. E os argumentos, né? No caso do print, ele tem alguns argumentos, né, que são instruções adicionais. Podemos definir dessa forma. Instruções adicionais, né? No print temos 4 instruções adicionais, né? A primeira dela é o CEP, né? Aqui ele vai receber um comando não, algum caractere, na verdade o CEP ele é um separador, tá? Ele age, por exemplo, se você tiver eu quero criar uma tabela, eu quero criar alguma formatação mais bonitinha, eu posso vir aqui, ó, dentro dessas chaves aqui, chaves não, dentro dessas aspas, e definir qual tipo de delimitador eu quero, entendeu? Eu posso colocar assim, posso colocar barra, pipe, posso colocar barra invertida, traço,
asterisco, enfim, qualquer separador que eu quiser, eu posso estar colocando aqui dentro, que ele vai exibir para você. Então, ele é utilizado para separar objetos ou variáveis, na verdade, mais utilizado para objetos, se houver mais de um. Tá? O padrão é um espaço em branco, né? Como a gente sabe que geralmente o delimitador ele funciona mais como um espaço em branco, né? Que é o padrão de tudo. Mas se você colocar ali algum outro código, algum outro delimitador, ele vai imprimir isso com lá. A gente vai fazer uns exemplos a respeito disso também. Temos o end. O end ele já é um caractere, né? O que esse caractere faz? Ele é utilizado para, como eu posso dizer, um exemplo. Quando a gente vai querer, quando a gente escreve um texto, né, na função print, por padrão, é a mesma coisa se eu fizer isso aqui. Quer ver? Print teste e print aula. Aula. Tá? Quando eu imprimir isso aqui, por padrão, ele vai imprimir um debaixo do outro. Tá? Ele vai ter uma quebra de linha aqui já imposta, né? Esse caractere, esse end aqui, meio que faz com que, quando eu coloco ele, defino esse argumento, ele coloca o texto, né, que está sendo impresso aqui já na segunda linha, ele vai ser impresso na mesma linha, entendeu? Então, para algumas coisas ele também é útil, né? Então ele é utilizado para manter o objeto na mesma linha, né? Como eu disse, por padrão, a quebra de linha é automática, né? Como eu disse, a gente imprimir dois argumentos ali, dois objetos, esses dois objetos ele vai ser impresso como uma quebra de linha. Nesse caso aqui, se eu usar o end, ele vai imprimir na mesma linha. A gente vai fazer um teste também. Esses dois últimos aqui a gente não vai testar eles agora, mas é bom vocês ficarem sabendo. Que é o file, né, um argumento de file, que ele é utilizado para leitura de arquivos. Tá? E temos o flush. O flush ele recebe um valor booleano, e esse valor booleano, se for para saída de dados, né, o valor tem que ser verdadeiro, né? E para a gravação de dados, ele recebe um valor falso, né? Mas isso aqui é tratado, tá, pessoal? Tanto esse file quanto esse flush, eles recebem aqui um tratamento, recebem uma outra codificação. A gente vai ver quando a gente for trabalhar com manipulação de arquivos, e aí vocês vão ver, né, que como o comando print ele é usado para exibição na tela, você também pode utilizar ele para geração de arquivos. Possivelmente a gente vai utilizar outros métodos para fazer isso e não o print, mas qualquer coisa eu posso trazer algum exemplo para vocês aí desse camarada, desses dois últimos instruções, né, adicionais aí. Então praticamente a função print ela funciona dessa forma, né? Recebe um argumento, recebe um objeto e também um argumento. O argumento muitas das vezes não é necessário, isso vai depender da codificação que vocês usam, e os mais utilizados são set ou end. Tá? Agora a gente vai entrar
num, vai ser legal começar a falar sobre isso, porque a gente, como vocês viram aqui, a gente acabou imprimindo, né, tipo, texto, operações ou números inteiros, né, números flutuantes e tudo mais. Então vai chegar praticamente tudo que a gente for imprimir daqui para frente, a gente vai utilizar esse tipo de argumento, né, esse tipo de expressões, na verdade, né, de expressões de possivelmente vincular texto com números, né. Então a gente vai começar a entrar numa área que eu não disse, não falei aqui em cima, até porque eu estou falando as coisas de acordo com o que a gente vai aprendendo, acho que assim vai ser melhor. E então a gente vai começar a ver sobre operações com string, tá? Da mesma forma que a gente tem diversos tipos de operações, né? Operadores aritméticos, booleanos e tudo mais, a gente também temos operações com string, né? E eu vou colocar aqui da parte 1, porque como eu disse, que isso é um negócio tão amplo que eu vou tratar isso por parte, né? Praticamente no nosso caso aqui agora, a gente vai utilizar dois tipos de operações de string. A primeira é a concatenação, isso, né? E para que a concatenação serve? Ela serve para quando a gente quer unir duas strings. Unir ou somar duas strings, tá? Eu vou colocar aqui somar, mas vou colocar entre parênteses unir, tá? Duas strings ou mais strings, tá, pessoal? Você pode utilizar quantas vocês quiserem. E temos a composição. A composição é quando queremos juntar strings com utilizando marcadores, né? Juntar strings utilizando marcadores. Na verdade, essa composição aqui, ela é tipo isso aqui, ó, que praticamente a gente utiliza um texto, né? E houve uma operação depois. Essa operação aqui, ela poderia ser uma variável, poderia ser qualquer coisa, entendeu? E aí essa composição facilita muito quando a gente vai imprimir qualquer resultado na tela, né? Para a gente utilizar a composição, a gente tem, né, alguns tipos de marcadores, né? Os mais utilizados são, deixa eu botar aqui, tipo de marcadores. Os mais utilizados são porcentagem D, que é para ser utilizado em números inteiros, o porcentagem S, que é para utilizado com strings, o porcentagem F para números decimais, né? Ou ponto flutuante ou fracionários, aí depende de vocês, tá? Então, praticamente, sobre a função print, é sobre isso que eu tinha que falar. Agora a gente vai fazer alguns exemplos, né? Para a gente dar uma fixada nisso aí. Então, vamos lá. Vou definir aqui 3 variáveis, né? Uma variável que vai receber meu nome, então vai ser string, já que ela é uma cadeia de caracteres. Vou criar uma outra variável com meu sobrenome, ela também vai ser uma cadeia de caracteres, e idade, que vai ser um inteiro. No meu caso, eu tenho 29 anos, tá? Bom, como a gente viu aqui primeiro a separação, vamos utilizar esse cara aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: a separação, vamos colocar aqui
comentário, print, né, utilizando o CEP, tá? Então, como é que eu utilizo o CEP? O CEP vai ser praticamente assim, print, eu tenho meu nome, né, como o meu nome foi armazenado na variável nome, então vou estar utilizando ele, vou colocar o mês, quer dizer, sobrenome, e idade. Eu vou querer imprimir esses 3 arquivos com um delimitador, um separador. Por padrão é o espaço, né? Se eu colocar aqui, ó, ele vai colocar, quer dizer, eu não imprimi o espaço, né? Eu só coloquei ele. Se eu mandar imprimir, ele vai espaçar para mim. Mas eu posso estar colocando uma barra. Opa, tá vendo? Ele vai adicionar uma barra. Eu posso estar colocando um asterisco. Se eu mandar imprimir, ó, ele vai colocar um asterisco. Então, como eu disse, dependendo das coisas que vocês forem fazer, isso pode ser que ele dá para fazer até um layoutzinho legal e tal, utilizando esses separadores. Pode ser um exemplo bem bacana. Eu vou estar colocando aqui um separador, que eu acho que o separador mais legal. Dá até para fazer uma tabelinha, né? Depois. O próximo print, vamos lá, quebra de linha aqui, né? De instrução, né? É o end. Como eu disse, o end ele junta, né? Dois prints e imprime na mesma linha. Então, se eu fizer isso aqui, nome print sobrenome, ele vai imprimir tá vendo? Quebrado. Agora eu quero unir isso aqui. Então eu posso estar utilizando o end, né? Eu posso estar vindo aqui, ó, end, e na hora quando eu vou imprimir, tá vendo? Ele me imprime tudo numa linha só. Ele pega esse cara aqui, volta aqui e imprime tudo numa linha só. Bom, o file flush, como eu disse, a gente vai utilizar eles mais à frente, porque que eles são utilizados mais na hora que a gente estiver manipulando arquivo, tá? Então vai ser um pouquinho mais à frente começa a falar para isso. Agora a gente vai ver concatenação de string, né? Por exemplo, eu quero uma outra forma também que eu posso estar imprimindo na mesma linha essa informação aqui, o Wallace Amorim, é utilizando a própria concatenação de string, né? A gente reduz a linha de código e fica até mais simples. Então, se eu colocar aqui, deixa eu escrever aqui, operações com string. Então, se eu imprimir aqui utilizando concatenação meu nome e sobrenome, é só utilizar o mais. Tem que ter um cuidado com o símbolo do mais, né, em programação, porque é aquilo que eu disse, ele é tanto um operador aritmético, né, quanto ele pode também ser utilizado para fazer essa concatenação dentro das strings. Então tem que tomar um certo cuidado com ele aí. Então se eu imprimir isso aqui, olha lá, ele vai imprimir o Wallace Amorim. Imprimiu junto, né, mas sem problema. Mas é esse é o exemplo, esse a coisa, é o resultado realmente que ele tinha que fazer, entendeu? Ele vai pegar uma string e vai juntar com a outra, tá? Temos a composição, né? A composição, ela pode ser utilizada dessa forma. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui, operadores. Deixa eu colocar aqui vai ser concatenação. Isso. Palavrinha dá um trava-língua. E aqui é composição. Então, a composição a gente pode ser feita de duas formas, tá? A composição, a primeira forma que a gente pode fazer ela
que é até uma versão antiga que mais vocês vão ver muito em documentação, é o seguinte: a gente define algum marcador, tá? E esse marcador recebe o valor associado a ele. Como eu disse, como a gente especificou aqui, os marcadores eles recebem, por exemplo, o porcentagem D recebe números inteiros, o porcentagem S recebe string e o porcentagem F números decimais. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois marcadores praticamente, né? Eu tenho nome ou ponto sobrenome, que pode ser associado a uma string, né? E o idade, que é um número inteiro. Então, como é que eu faço para utilizar marcadores utilizando essas informações aqui? Bom, o primeiro, né, que é uma versão antiga que vocês podem estar utilizando, é esse que a gente vai ver agora. Meu nome é... Aqui eu vou definir um marcador, né? Tenho meu nome é... Tenho... E aqui eu vou definir o D como inteiro. S para string e D para inteiro. Tudo minúsculo, tá, pessoal? Anos, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o sinal de porcentagem. E vou colocar o nome e idade. Então, esse porcentagem aqui, é como eu te disse, ele é um marcador, ele é como se fosse um coringa, tá? Que quando eu imprimir isso aqui, o interpretador vai dizer o seguinte: oh, peraí, eu tenho um coringa aqui, e esse coringa, tipo, por exemplo, como eu defini aqui esse S, essa primeira informação aqui vai ser um string. Então, como minha variável nome é uma string, ele vai associar o que tiver armazenado nessa variável a esse caractere coringa, né? É a mesma coisa aqui, né? Como eu defini a porcentagem D e o meu D praticamente é um número inteiro, então ele vai associar isso a um número inteiro. Só lembrando, pessoal, que aqui tem que estar na ordem, tá? Se você definiu aqui D, esse caractere aqui para a porcentagem D como primeiro, então a idade tem que vir primeiro e o nome vir depois. Então isso aqui tem que estar em ordem, senão dá erro. Então vamos lá, vamos imprimir. Olha só que bonitinho. Meu nome é Wallace e tenho 29 anos. Então aqui você já consegue fazer uns negócios já bem mais interessantes, né? E que começa já a ficar bem legal. Só que a partir do Python, se eu não me engano, 3.7 ou 3.8, se eu não me engano, isso aqui mudou, tá? Praticamente agora, isso praticamente que eu estou falando aqui, na verdade, não chega a ser uma operação com strings, tá, pessoal? Na verdade, isso aqui é formatação de saída. Eu estou utilizando como operação com string, para a gente ficar um pouco mais fácil, mas isso aqui, na verdade, é formatação de saída, tá? Quando eu coloco isso aqui é uma formatação de saída. Estou utilizando aqui a operação com string, porque praticamente ele utiliza dois recursos das strings, né? Mas isso aqui é formatação de saída. Posso até botar aqui depois uma observação. Vamos lá. E a partir da versão, como ele diz, 3.8, 3.7 ou 3.8 do Python, se eu não me engano, se eu não estou enganado, temos a formatação, né, que a gente utiliza, que é uma formatação, como eu posso dizer para vocês, utilizando o método format, né, que ajuda bastante também, que é o método format também é uma das operações de string, tá? E a gente pode estar utilizando ele também para isso. Então, para a gente imprimir também de uma forma formatada, mais bonitinha, nas versões mais recentes, a gente só faz isso aqui, ó. Print, né? Meu nome é. Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer?
versões antigas, como eu disse, a gente definia esse caractere, esse coringa aqui, né? E esse coringa depois recebia um valor. Nas versões mais recentes, o que a gente faz? Dentro de chaves, chaves não é colchete, colchete também não é na verdade é chaves mesmo. Eu sempre confundo, pessoal, peço desculpas aí, eu sempre confundo o que é parênteses, o que é colchete e o que é chaves, mas na verdade é chaves mesmo. Vamos lá. Então aqui, o que vocês vão fazer? Você vai colocar, definir como objeto o nome da variável, entendeu? Né? Mas pera um Wallace, o nome da variável aqui tá, né, meio rosinha, né, por causa da minha cor preta aqui. Tem uma coisa que está diferente aqui. Se eu rodar isso aqui, possivelmente vai dar um erro, né? Por que ele vai dar erro? Porque, quer ver? Vou até executar esse código aqui para vocês verem o erro que vai dar. Ele identificou isso aqui como se fosse uma string, tá entendendo? Ele disse que isso tudo aqui tá lendo como se fosse um string, ele não tá reconhecendo isso aqui como um coringa, né? As chaves como um coringa, tudo que tiver dentro das chaves vai ser impresso, né? Como um coringa. Então, para ele ser identificado como um coringa, a gente tem que colocar aqui a letrinha F na frente de formatado. A partir do momento que eu coloco aqui a letra F como formatado, ele habilita, né, isso aqui como um caractere coringa. E isso facilita muito, sabe, na hora quando a gente vai escrever frases e tudo mais, e que quer utilizar os objetos para ser impresso também, isso deixa o código até um pouco mais limpo, né, mais clean. Então, seguindo aqui o mesmo exemplo anterior, vamos colocar que tenho idade anos, né? Então eu posso utilizar isso aqui, entendeu? Se eu imprimir isso aqui, agora vai estar certo, tá vendo? Vai dar praticamente o mesmo resultado do que anteriormente. Utilizando a opção Format, né, a gente também pode imprimir, por exemplo, podemos utilizar um outro tipo de formatação em números decimais. Né? A formatação em números decimais é quando a gente tem um número quebrado. Por exemplo, se eu dividir aqui 2 por 3, né, e colocar o resultado dessa operação aqui, quer dizer, 2 por 3 não, é 1 por 3, tá? O resultado dessa operação vai ser um número gigante, tá vendo? Vai ser um número com uma precisão enorme, entendeu? Só que muitas das vezes eu não quero isso, eu não quero ter essa precisão, entendeu? Eu quero igual o pi. Se eu mandar imprimir o pi aqui, ele vai me dar 3,1416161616. Mas muitas das vezes eu não quero ter essa precisão toda. Então você pode definir aqui quantas casas decimais você quer de precisão. Por padrão, geralmente utilizamos 4, tá? Mas dependendo da aplicação que vocês forem fazer, possivelmente eles vão querer, querer 2. O padrão é só 2 casas decimais. Mas dependendo do projeto que vocês forem fazer, vão pedir até 4. Mas para resolver esse problema, é muito simples. Como eu disse para vocês, a gente utiliza também a função format, né? Dentro do format, a gente tem que colocar o F na frente. E aqui a gente vai fazer esse tratamento, né, desse objeto, né? E aqui a gente, além do resultado, a gente vai colocar uma outra condição, né? Ou uma outra instrução adicional, né? A instrução, para você colocar uma instrução adicional no resultado
dessa operação, que foi alocado na variável res, né? Então você vem aqui, dois pontos, para definir que aquele valor seja colocado como casas decimais. Então você vai colocar aqui ponto, ou seja, ele vai entender o seguinte: espera aí, depois do ponto, eu vou estar imprimindo o resultado, tá? Depois do ponto, eu quero que seja mostrado 2, ou 4, ou 5 casas decimais, tá? Como esse resultado é um resultado de um número ponto flutuante, né, um número decimal, então a gente define aqui como float, tá? Então ele vai imprimir, né, depois do ponto, duas casas decimais dessa instrução aqui que é um float, tá? Então se eu mandar imprimir, olha só, ele reduziu aqueles números para duas casas depois da vírgula. Se eu colocar 4 aqui, ele vai me imprimir 4. Se eu colocar 1, ele vai me imprimir 1. Então, esse valor aqui depois do ponto é a quantidade de casas decimais que vocês vão imprimir depois, tá? do número. Então, pessoal, é isso aí, tá? O que eu tinha que falar sobre função print é isso. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. E um grande abraço. Nos veremos na próxima aula.